Fala Caveira, sejam muito bem-vindos ao canal Doutor Milico, canal voltado a aulas de direito que são pertinentes à carreira policial militar, em especial daqui do estado de São Paulo. Bom, pessoal, vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Washington, eu sou advogado e professor de direito, dou aula em algumas cidades. Já dei aula na Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fui primeiro sargento da Polícia Militar, hoje sou professor e advogo. E criei esse canal em meados de 2018 para poder dar aulas para os meus alunos de formação da Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar. Bom, essa aula de hoje nós vamos falar em especial sobre direito penal comum, tá? Já vou pedir aproveitar, deixa para o pessoal seguir as nossas redes sociais aí, dá uma força para a gente lá, pessoal, dá um like lá, dá uma curtida nos nossos comentários, nas nossas publicações, e é isso aí, vamos para a vinheta, daqui a pouco a gente está de volta. É isso aí, pessoal. Voltamos para que a gente possa falar um pouquinho aí sobre direito penal. Vamos dar início aí. E nós vamos acompanhar a matéria, como vocês podem observar aí, diretamente da apostila do curso de formação de vocês aí, tá? Atualizada já, atualizada aqui, ó, para o ano de 2025. E vamos começar aí com a aula 1 e 2 da matéria de Direito Penal Comum da Escola de Formação de Soldados. Bom, a introdução aos estudos de direito penal, conceito de direito penal, noções fundamentais, direito penal objetivo e subjetivo, direito penal comum e especial e um pouquinho da história do direito penal brasileiro. Bom, na introdução ao estudo de direito penal, ele esclarece aqui na apostila, né, que as relações humanas, né, elas são demonstradas, as relações, os comportamentos são organizados com vários ramos do direito. E o direito penal que nós estamos utilizando como matéria de estudo no dia de hoje é um desses ramos que o Estado utiliza para organizar a sociedade, as relações sociais, né? E quando alguma pessoa ela pratica uma conduta qualquer que seja, que possa vir a prejudicar uma outra pessoa, isso é chamado de infração, qualquer que seja ela, de qualquer ramo. Só que no direito penal nós chamamos de infração penal, que é uma violação a uma norma penal, né? É um mal praticado por alguém que transtorna ou danifica um bem protegido por lei. Que tipo de lei? Uma lei penal, né? Nós temos infrações penais que são subdivididas em dois tipos. As infrações, ou seja, infração é o conjunto grande de todas as infrações penais, tá? E ela é subdividida entre crimes e contravenções, tá? Temos um conceitinho aí de César Roberto Bittencourt, depois vocês dão uma lida. E, dentre os diversos princípios que regem o direito penal, ou seja, os crimes, as contravenções, as infrações penais, nós temos um princípio muito importante, que é o princípio da intervenção mínima. O que isso quer dizer? Ele possui uma característica muito importante, que é a fragmentariedade do direito. Vamos imaginar que todos os ramos do direito junto fossem a imensidão do céu negro, né, lá em cima olhando para nós. E as estrelas, elas são o direito penal, ou seja, são fragmentos de um todo. Então, o direito penal, ele é regido pelo princípio da intervenção mínima ou da fragmentariedade do direito penal, querendo dizer assim, nem todas as relações sociais entre humanos vão ser regidas pelo direito penal. Ele deve intervir da menor maneira possível dentro da sociedade.
Por quê? Porque existem vários outros ramos do direito que eles precisam ser esgotados antes de chegar no direito penal. O poder punitivo do Estado através do direito penal só interferirá quando os demais ramos do direito não forem capazes de tutelar o bem jurídico atacado, atuando somente em último caso. E aí coloca um termo em latim chamado ultima ratio. Ultima ratio nada mais é do que o direito penal ser utilizado em último caso para resolver questões entre pessoas dentro da sociedade. Por isso que o direito penal ele é fragmentário, porque ele não intervém em todas as relações sociais. Vou dar um pequeno exemplo para que vocês possam entender do que eu estou falando. Vamos supor que um indivíduo adentre uma casa de uma pessoa na surdina durante a noite. Ele vai lá e furta um aparelho de televisão e sai do local. Num outro exemplo, a pessoa, esse mesmo indivíduo, ele adentra a residência de uma pessoa, né? Adentra a casa, na verdade, de uma pessoa, e é só que essa pessoa, ela não mora lá. Ela possui aquele bem, mas ela não mora lá. Quando ele entrou, o proprietário chega e fala para ele sair, ele vai e fala que não vai sair. Ou seja, nós temos dois casos de invasão a um domicílio, né? A uma casa. Só que uma casa era um domicílio e a outra não era, era uma propriedade. Aqui é uma propriedade, ele vai ter que entrar com uma ação de emissão na posse, né? Ou reintegração de posse, dependendo do caso. Já aqui não, no outro exemplo, é um típico caso em que o Estado vai intervir com o direito penal. Então, nós temos exemplos de coisas que parecem ser a mesma coisa e não são. Então, baseado no princípio da fragmentariedade da intervenção mínima, o Estado só atuará em questões de direito penal em algumas hipóteses. Tá? O conceito de direito penal é um ramo do direito público, né, como eu já deixei para vocês aí, diversamente do direito privado, que rege relação entre particulares. Eu vou colocar, não tem na apostila, mas eu vou colocar só uma ressalva, porque existe um ramo do direito penal que é privado, né? Por isso que nós temos ações penais públicas incondicionadas. Calma que a gente vai chegar lá. Eu sei que tem muita gente que nunca estudou direito na vida, não é uma matéria que cai, né? Não é uma matéria que cai no concurso da Polícia Militar, então eu sei que tem muita gente, mas eu vou soltando essas assim, mas lá na frente eu vou voltar, fiquem tranquilos, tá? Então nós temos, dentro do direito penal, né, nós temos lá um ramo do direito penal privado, né? Porque nós temos ações penais incondicionadas, condicionadas e privadas. Então, assim, aí na apostila fala que é um ramo do direito público. Sim, só que existem, dentro desse ramo do direito público, que é o direito penal, ações penais privadas, que não são consideradas do ramo do direito público, tá certo? Então vamos lá. O direito penal, temos um conceitinho do Noronha aqui, que é o conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo do Estado, tendo em vista os fatos de natureza criminal e as medidas aplicáveis a quem os pratica. Dentro das noções fundamentais, nós temos duas dicotomias aqui. A primeira, que é direito penal objetivo versus subjetivo, e a segunda, o comum versus especial. No direito penal objetivo, é um conjunto em que há todas as normas de direito penal, aquelas escritas e de plena eficácia, encontradas em todas as coletâneas, sejam elas no Código Penal ou nas leis penais extravagantes. O que seriam leis penais extravagantes? Só para vocês entenderem. Exemplo, lei de drogas, estatuto de desarmamento, lei de tortura, lei de trânsito, lei Maria da Penha e etc. Tá? Então, elas não estão dentro do Código Penal, por isso é chamado de extravagantes, elas estão estão fora do Código Penal. E o direito penal subjetivo, que é o direito de punir do Estado, ius puniendi, que nasce quando alguém viola um direito ou um bem jurídico penalmente tutelado. Então, o direito objetivo são as leis escritas, e o subjetivo é o direito do Estado de punir o indivíduo que violar o bem jurídico penalmente tutelado. A outra dicotomia, como eu havia falado, é entre comum e especial. O direito penal comum, né, ele
as leis do Código Penal e as leis extravagantes, ele é comum por quê? Porque ele é dado a todas as pessoas indistintamente. Todas as pessoas estão sob a égide do direito penal comum. Já o direito penal especial é aquele ramo do direito que ele é utilizado apenas para determinadas pessoas. Aí a própria apostila utiliza como exemplo aqui o direito militar, né? No que pese o direito militar, quando a gente está falando da União, que é Exército, Marinha e Aeronáutica, é possível que civis respondam crimes militares na esfera da União, diferentemente da esfera do Estado. Isso vocês só vão ver lá na frente, quando vocês chegarem vocês saírem, terminarem o básico e forem para o específico. Aí lá vocês vão ter a matéria de direito penal militar, e não apenas direito penal, como vocês vão ter no básico, tá bom? Então, vocês vão entender isso aí melhor. Mas é considerado um ramo especial, tá? E eles colocaram aqui também o crime de responsabilidade, que é aplicável, por exemplo, ao presidente da República, ministros, etc. Ou seja, você precisa ser uma determinada ou determinadas pessoas para que aquele direito sirva para você, tá bom? História do direito penal brasileiro, de maneira bem sucinta e didática. E aí eles separaram em dois períodos, né? O período colonial do Império, né? E o período republicano. Dentro do período colonial, eles separaram em três partes, né? Que é quando o Brasil virou colônia, o direito lusitano, ou seja, o direito português começou a ser aplicado aqui no Brasil. O primeiro foi as ordenações afonsinas de 1446, com Dom Afonso, até 1514, e possui como característica a crueldade das penas e a inexistência de princípios como da legalidade, ampla defesa e etc. E predominando aí a arbitrariedade dos julgadores, né? Então, as prisões eram de caráter preventivo e o delinquente permanecia preso para evitar a sua fuga até o julgamento. Depois vieram as ordenações manuelinas, que se deram de 1514, com Dom Manuel, até aproximadamente 1603, né, quando se iniciou as Filipinas, e possuía as mesmas características dos afonsinas, que eram as penas cruéis e arbitrariedade dos julgadores. Vou até marcar aqui para quem tiver interesse, poder marcar na apostila também. E as ordenações filipinas, que foram de 1603 e acabaram em 1830, ou seja, muito recente, diga-se de passagem, né? Tem traços marcantes, todos se orientam no sentido de uma ampla e generalizada criminalização, com severas punições a quais objetivavam infundir o temor pela punição. Resumo: tanto a Afonsina quanto a Manuelina, quanto as ordenações filipinas, possuem as mesmas características. Eu acredito que se eu fosse fazer questões em cima desses três episódios históricos, eu utilizaria o quê? As datas, né? Um foi de 1446 a 514, outro 1514 a 1603 e a outra de 1603 a 1830, porque as características delas, mudando os nomes, eram sempre as mesmas: a arbitrariedade dos julgadores e penas cruéis, tá bom? E depois foi criado aí o Código Criminal do Império, nesse período, com o surgimento da Constituição de 1814, né? Determinou a urgência e necessidade de elaborar um código criminal fundado nas sólidas bases de justiça e equidade. Você viu como o Código Criminal do Império já tem uma outra roupagem, né? Já fundado aí em sólidas bases da justiça e equidade. Logo, com o surgimento desses dois ordenamentos, Constituição e Código Criminal do Império, o direito penal deu nítidos sinais de evolução em prol da humanidade. Mesmo diante dessa evolução, ainda continuavam, né, permitidas as penas de morte na forca e de trabalhos forçados e de banimento. Então, isso é interessante. Essa característica do Código Criminal do Império é totalmente diferente das ordenações, né, coloniais. Então, é interessante vocês guardarem isso aí. E
Por fim, o período republicano, que durante o Estado Novo, em 1937, Alcântara Machado apresentou um projeto de Código Penal, que foi sancionado em 1940 e nós utilizamos até os dias atuais. Somente em 1984 houve uma reforma da parte geral e a parte especial ela vem sendo alterada a todo momento no nosso dia a dia. A gente vê que tem sempre, né, alterações no Código Penal durante os períodos legislativos. Aí. Então, senhores, basicamente isso que a gente tem para trazer para vocês na aula 1 e 2 da apostila do curso de formação de soldado de vocês, tá bom? Espero ter ajudado. Peço mais uma vez que vocês entrem lá nas nossas redes sociais, deixem um like lá, curte, comenta, compartilha, começa a seguir a gente também lá, tá bom? Agradeço vocês imensamente. Até nossa próxima aula. Fui.